Amigos, vocês conhecem pessoas que fazem musculação pensando em melhorar a aparência da celulite? Conhecem pessoas que fazem vários procedimentos combinados tentando melhorar a aparência da celulite? Pois é isso que nós vamos falar hoje. Controle da celulite. É complicado falar de celulite dentro da área da educação física. Eu não sei como é que é a realidade de vocês, mas a minha realidade, eu sou muito cético com as coisas. Eu não gosto de modinhas, né? Eu prefiro ler, tentar entender qual é o princípio ativo, quais são os ativos que estão sendo utilizados, para depois recomendar isso para algum aluno meu. Normalmente eu não recomendo, tá? Mas enfim, discutir a lipodistrofia ginoide, a celulite, é importante porque trata-se de uma doença. Muita gente banaliza isso, ou seja, é engraçado, né? Ele banaliza, mas sofre absurdos com isso, né? Elas banalizam, mas sofrem absurdamente. Mas é uma doença, né? É uma doença tratada por dermatologistas. Quase 95% das mulheres têm celulite, em graus diferentes, com aparência e impacto na saúde diferente, e alguns homens podem apresentar esse mesmo quadro de celulite. Por que as pessoas têm celulite, amigos? Olha, tem muita coisa a ver com etnia, raça, tá? Tem a ver com sexo, como eu já disse, entre homens e mulheres. O biotipo. É comum o percentual de gordura mais alto apresentar um pouco mais de celulite, tá? É comum. Mas as pessoas magras têm celulite e as falsas magras, elas também têm uma quantidade expressiva de celulite. A pessoa tem medidas reduzidas, mas quando você observa, quase todo o conteúdo ali é gordura. O músculo é uma membrana fininha lá no fundo. Tem uma quantidade muito grande de celulite. E é lógico, o percentual de gordura é um dos determinantes. Deixa eu te explicar uma coisa. Você tem a derme, a epiderme e aí você tem a hipoderme. A hipoderme, ela é formada por tubos verticais que vão da epiderme até chegar na face muscular. Esses tubos, né, essas canaletas que são verticais, elas vão formando câmaras, que é onde o tecido adiposo vai sendo armazenado, e ela é toda dividida por septos de tecido fibroso. Em alguns momentos, esse fibroedema ginoide, né, essa lipodistrofia ginoide, ela se torna edemaciada, é um processozinho inflamatório. Pode se tornar tão edemaciada que comprima regiões nervosas locais e a pessoa sinta até dor nessa região. Isso compromete muito a qualidade de vida, desconforto, muda o jeito da pessoa se deitar, enfim, né? O que normalmente está envolvido nisso? Primeiro é genético. Se você perguntar para suas alunas, se vocês que estão me acompanhando têm celulite, normalmente você busca na sua família e você encontra uma explicação que vem da mãe ou da mãe do seu pai, enfim, existe uma contribuição genética impactante. Uma outra característica são problemas circulatórios periféricos. Tem nada a ver com o coração não, gente, é circulação periférica. Nisso pode ser que o exercício contribua um pouco, mas eu já vou me adiantar. Via de regra, ok? Via de regra, exercício físico, ele contribui muito pouco para o controle da celulite, assim, como o pessoal fala por aí, o buraco é mais embaixo, né? O que mais pesa são alterações hormonais, uso de anticoncepcional também, mas alterações hormonais, estrogenismo, muito estrogênio, associado ao sedentarismo, associado a maus hábitos alimentares, tudo isso, em um momento ou em outro, vão acabar acumulando toxinas na periferia do corpo, facilitando que essa coluna, essa câmara vertical onde se deposita o tecido adiposo, se torne sinuosa, edemaciada e de difícil retirada do excesso de toxinas. Pronto, está instalado agora uma pele com aspecto de casca de laranja. Algumas vezes ela fica até ondulada, esse é o que começa a apresentar dor. Aí o pessoal tem feito assim, eu vou fazer exercício localizado, eu vou fazer um monte de cadeira abdutora para tirar a celulite do lado do quadril. Isso não vai dar certo, isso vai te dar uma tendinite aí de glúteo médio, vai arrebentar com o seu quadril, isso não funciona não. Vou fazer drenagem linfática.
Deixa eu explicar. A maioria das intervenções que são feitas, elas não têm, elas carecem de comprovação científica. Algumas têm efeito assim, momentâneo, né? Imediato. Por exemplo, a drenagem linfática, você faz ela hoje e hoje você tem um aspecto mais saudável na pele. Parece que tem menos desses relevos e dessas imperfeições. Se você apertar, claro que a celulite vai estar lá, é lógico, né? Não é assim, passe de mágica. Os ultrassons, os infravermelhos, eles parecem ajudar, mas assim, é um efeito muito agudo, muito momentâneo e que de fato não se estende durante um prazo prolongado. Não existe nenhuma evidência, não existe, de cremes que funcionem. Ah, vou passar um creme redutor disso. Não vai acontecer nada. Se tem algum creme que a pessoa está usando que está diminuindo a quantidade de celulite ali, esse creme tem alguma anti-aromatase, tem algum hormônio, alguma coisa que possa estar de alguma maneira contribuindo para essa condição aí de redução da celulite. Se vocês me permitem assim, uma colocação que eu vi uma vez, um treinador de atletas, né? E eu já tive a oportunidade de vivenciar isso muito, acompanhando vários treinadores. Eles entram em contato comigo. Haddad, eu vou fazer isso, e o que você acha? Ok, vamos acompanhando. Então, todas as estratégias que foram feitas com anti-aromatases, né, com antiestrogênicos, na verdade, num determinado momento, reduziam sim a celulite. Agora, preste atenção. Essas pessoas não estão preocupadas com a saúde exatamente do atleta, estão preocupadas com o resultado para a competição. Então, o que vai acontecer daqui 5 ou 10 anos não tem esse controle, né? Nós sabemos que pode ajudar, né? Hoje, o que há de mais eficiente? Melhor resposta, são as radiofrequências invasivas, né? Que é um tratamento feito por esteticista, né? E por enfermeiro, na verdade, por médico também, lógico. Essas radiofrequências invasivas, elas quebram moléculas perilocais e facilitam a drenagem dessas toxinas e melhoram a irrigação. A subincisão, que é uma pequena cirurgia, na verdade, a pele está assim com a depressão da celulite, ele vai lá e faz uma subincisão, um corte, e aquela parte que estava mais afundada flutua e engana bem, esteticamente fica bom. E o ácido... como que chama mesmo? Ácido poliático, se não me falha a memória, ácido poliático, tá? É uma estratégia que tem sido bastante promissora nesse sentido, tentando remover excessos. Isso parece ajudar. Mas preste atenção, nós somos profissionais de educação física e falamos de exercício para a saúde. O nosso estúdio, curiosamente, né, eu sempre fui interessado pela terceira idade, a minha pós-graduação foi feita nisso. Mas curiosamente sempre recebi atletas dentro do estúdio achando que de alguma maneira eu ia ajudá-los, né? Até ajudei, foi uma experiência boa, mas o estúdio não é feito para isso, nós estamos na Zona Sul, não é à toa. E eu vejo pessoas investindo muito dinheiro, investimento pesado, em estratégias para controle de celulite e de adiposidade, que tem apenas um efeito profilático temporário, não se estende nem a 2 dias, e treinam e fazem uma quantidade de exercício expressiva e não tiram, por exemplo, o anticoncepcional. Não fazem a dieta, sabe? A pessoa assim, ó, se você reduzisse um pouco a ingestão dos alimentos que são feitos com farinha branca, se você diminuísse um pouco a ingestão desses carboidratos que tem uma carga glicêmica alta ou talvez tenham um índice glicêmico alto, porque às vezes a pessoa come pouco, mas come coisa que tem um índice glicêmico altíssimo, né? Eu vou comer tapioca. Come, né? Vai lá. Não seria a melhor opção para essa pessoa que nós estamos falando hoje, né? Alimentos mais integrais seriam menos processados, seria uma opção mais interessante. Mas enfim, entendam, pessoas que apresentam uma condição de adiposidade nesse sentido, formando celulite,
elas devem fazer uma mudança expressiva no estilo de vida mesmo. E qual exercício essa pessoa deve fazer? Amigos, eu já falei isso 1 milhão de vezes para vocês e vou continuar falando. Exercício não é uma questão estética. Você pode melhorar a estética hipertrofiando esse ou aquele músculo. O exercício, ele trabalha com aptidão física. Você treina uma pessoa para aumentar a capacidade aeróbica. Você treina uma pessoa para aumentar a força. Você treina uma pessoa para aumentar a resistência. E é engraçado, porque existe uma cultura mundial que colabora contra isso. Todos vocês têm visto o relógio iWatch, que mede calorias, por exemplo, que a pessoa gasta durante o exercício. É com base em que ele mede aquelas calorias? É efeito térmico do exercício, ele faz média das diversas frequências cardíacas que foram atingidas durante o exercício. Porque se você estiver pensando em gasto calórico com base na frequência cardíaca, muitas variáveis foram negligenciadas. Aquilo não mede de fato, né? Se nós tivéssemos acesso ao algoritmo que fez a fórmula, né? A fórmula que fez chegar àquele gasto calórico, talvez pudéssemos considerar aquilo como verdadeiro, mas de fato não o é. Se você compara gasto calórico de corrida, de musculação, de sessão de spinning, de sessão de yoga, você vê que assim, o gasto calórico não faz o menor sentido esse gasto calórico, eles são incompatíveis com a prática e com a realidade. Enfim, não se prescreve exercício pensando nisso. E engraçado, você pega o livro do Pollock, Exercício na Saúde e na Doença, e lá se prescreve exercício com base em METs, em equivalente metabólico. Eu acho isso um absurdo. Prescrever exercício para emagrecer, prescrever exercício para redução de celulite. Você prescreve exercício para melhorar aptidões físicas. Coordenação, resistência, força, potência, flexibilidade. Se isso gera gasto calórico ou deixa de gerar gasto calórico, bom, isso é uma outra história. Seria mais prudente, mais eficiente e, por que não dizer, mais racional e inteligente, você reduzir a ingestão de energia e não aumentar o gasto de energia, porque isso vai custar caríssimo para a sua saúde, tá bom? Então, meus amigos, se vocês de fato conhecem pessoas que têm buscado musculação para controle de celulite, por favor, cumpram o seu papel social e dê um retorno para essa pessoa, que ela vai ganhar força, que ela vai ganhar resistência, que ela vai ficar muito bem, mas que a celulite, firme e forte, vai estar lá. Meus queridos, fiquem com Deus e um par de dumbbells.